Claro que meu comentário hoje não poderia ser outro que não falar sobre o brilhante voto do ministro Luiz Fux ontem na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fux deu uma aula de direito penal. Ele simplesmente destruiu todas as teses que até então eram imputadas não apenas ao presidente Bolsonaro, como a maioria dos outros réus. Fux foi brilhante, ele foi certeiro. Ele simplesmente fez o que a PGR nem o ministro Alexandre de Moraes conseguiram fazer, que foi a individualização das penas. E só isso já seria o suficiente para anular todo esse processo se essas outras autoridades tivessem feito o dever de casa. Mas não fizeram. Não sei se por incompetência ou porque eles realmente têm ódio do presidente Bolsonaro e queriam colocar o presidente Bolsonaro atrás das grades de qualquer jeito, nem que para isso tivessem que atropelar a Constituição, como a gente viu ontem que o ministro Luiz Fux assim o demonstrou. Bom, Fux foi o primeiro a votar a favor do presidente Bolsonaro na primeira turma, né? O placar está 2-1. Não acredito que o voto da Carmen Lúcia hoje seja pela absolvição de Bolsonaro e muito menos depois o do Cristiano Zanin. Enfim, provavelmente o placar ficará em 4-1. Mas isso já foi mais do que suficiente para abrir uma brecha, não diria nem uma brecha, para abrir uma avenida para que no futuro a defesa do presidente Bolsonaro possa pedir a anulação de todo esse processo, exatamente como o mesmo Zanin fez com Lula, pedindo a anulação do processo dele, alegando o CEP errado, que não era Curitiba, como todos vocês sabem. Só que no caso de Bolsonaro, não é uma chicana, não é uma firula. No caso de Bolsonaro, são razões e motivos concretos e mais do que demonstrados ontem pelo senhor Luiz Fux, que esse processo precisa ser anulado. Fux já começou nas preliminares dizendo que o foro adequado, evidentemente, nunca poderia ter sido a Suprema Corte, já que Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, a partir daquele momento, já nos 7 primeiros minutos do julgamento das preliminares, o Fux já mostrou a que veio e os seus companheiros, né, os seus colegas de ministério, não gostaram muito não. Como eu disse, Fux deu uma aula que deveria ser seguida pelos outros ministros, mas que, infelizmente, a gente vai ver que isso não vai se repetir. Eu espero que se repita com a Carmen Lúcia, mas não tenho muita fé, não boto muita fé nela, não. Bom, Fux, como eu disse, destruiu todos os argumentos. Diz que, obviamente, não existe golpe sem arma. Como é que você pode imputar ao presidente ele ser o líder de uma organização criminosa armada se absolutamente nenhuma única arma foi apreendida com nenhum manifestante? E isso era uma posição de nós da direita que nós batíamos nessa tecla há muito tempo. Não tinha arma nenhuma. Eu estava lá. Eu sou testemunha ocular do que ocorreu no dia 8 de janeiro em Brasília e ninguém estava armado. Absolutamente ninguém. E quem estava armado, que eram as forças de segurança, Polícia do Distrito Federal, a Força Nacional, o Exército, não fizeram nada para impedir e poderiam ter feito. Então, as armas estavam na mão das pessoas corretas, porém, eles não agiram. Bom, outro momento foi quando o Fux jogou na cara de todo mundo que Bolsonaro já não era mais presidente no dia 8 de janeiro. Ele não era mais o presidente. Inclusive, ele já tinha já tinha nomeado os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica a pedido do próprio Lula. E aí, evidentemente, que ele tratorou a narrativa do Paulo Gonet e do próprio ministro Alexandre de Moraes, né? A verdade é que nunca existiu uma organização criminosa, como também nunca existiu uma tentativa de golpe. Isso é óbvio, né? O que existe, na verdade, é que existe um líder da direita, que é o maior político do Brasil, que está acuado e perseguido injustamente. Isso ficou bastante claro, irritou os seus pares e também
os coleguinhas da imprensa que são emprenhados pelo ouvido naquele apito de cachorro, aonde eles recebem uma ordem vinda de sabe-se Deus lá de quem, e repetem a exaustão todas aquelas mentiradas de golpe, minuta, etc e tal. Enfim, Fux foi brilhante, falou que criticar a Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, ou criticar também as sacrossantas urnas eletrônicas não é crime, que isso já acontece há muito tempo, tanto à esquerda quanto à direita. Ele ainda usou a frase do sul ao nordeste, né? Vários políticos já haviam criticado e nunca ninguém foi condenado ou sequer processado por ameaça ao Estado Democrático de Direito. Enfim, Fux deu aquela aula para os ministros da Suprema Corte. Claro que está repercutindo muito mal na velha mídia. A velha mídia está começando o assassinato de reputações do Luiz Fux. Hoje eu vi uma notícia na Folha de São Paulo, dizendo, um jornalista destruindo o Fux, né? Falando que ele é um pai generoso, que fez telefonemas para pedir nomeação da filha, é um colega generoso, eliminada monocrática em 2014, jamais submetida ao plenário, garantiu aos juízes do Brasil um aumento salarial, enfim, estão catando agora tudo o que for possível do passado do Fux para tentar descredibilizá-lo. Bom, não vai adiantar, o trabalho de Fux foi feito, foi muito bem feito, e agora a gente só vai esperar o resultado final, que infelizmente vai ser da condenação do nosso presidente Bolsonaro. Porém, como eu disse, abriu uma grande perspectiva para que isso tudo seja revertido no futuro, e será.